Fala aí pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Terminou agora em São Januário, Vasco 2, Fortaleza 0. Excelente vitória aí do nosso Vascão da Gama. Mais uma vitória importantíssima ali no comando ali de Rafael Paiva. Muita coisa aconteceu nesse jogo, mas o mais importante é que a vitória veio. Os 3 pontos vieram com o Vasco jogando muito bem. Teve ali a lesão do Paê, que a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui. Vamos falar também sobre as conclusões que podem ser tiradas dessa vitória de hoje do Vascão. Uma vitória muito importante, uma vitória ali, por exemplo, que faz com que o Vasco comece a vislumbrar coisas maiores ali no Campeonato Brasileiro, começa a vislumbrar ali uma posição melhor, uma briga melhor ali, quando se trata de fugir da zona do rebaixamento, beleza? Então é importante que você se inscreva aqui no canal se você estiver caindo de paraquedas nesse vídeo, e se estiver feliz com a vitória do nosso Vascão, deixa o like aqui no vídeo para dar aquela fortalecida aqui para o nosso canal. Tendo dito isso, bora começar o nosso vídeo aqui falando sobre o jogo, um pouco do jogo ali, né? O lance principal e o fator crucial que determinou para onde o jogo iria andar com relação ao Vasco da Gama foi a saída do Paê ali, que sentiu a lesão. Ele já vinha aí sentindo, ele que voltou de lesão, sentiu a lesão hoje aos 12 minutos do primeiro tempo. Paê, que teve aquele episódio bizarro dele, que eu não fiquei do lado dele, inclusive, teve aquele episódio bizarro, onde ele foi substituído no jogo passado e saiu muito revoltado ali com o treinador Rafael Paiva, sendo que o Rafael Paiva tinha orientações do departamento médico para poder poupar o Paê. Muitos canais aqui no YouTube chamaram o Rafael Paiva de burro, deram piti, e hoje a gente viu aí o quão bizarro foi esse tipo de atitude do jogo passado, porque hoje o Paê entrou de titular, aos 12 minutos ele sentiu a lesão, então ele estourou, ele não estourou o joelho no jogo passado, a coxa no jogo passado, mas estourou nesse jogo. E aí eu quero ver aonde essas pessoas que criticaram o Rafael Paiva vão enfiar a cara hoje, o que vão falar do Rafael Paiva hoje. Será que vão chamar o Rafael Paiva de burro nos grupos aí? Porque eu vim aqui e falei, gente, ele tirou por opção médica, não tem jeito, e hoje deu no que deu. Mas não foi, por exemplo, um fator determinante para que o Vasco perdesse o ritmo, para que o Vasco, por exemplo, jogasse muito pior do que o Fortaleza. O Vasco, até os 12 minutos, vinha jogando até melhor do que o Fortaleza. Com a saída do Paê, o JP entrou com personalidade, garoto bom da base, que não vai ficar muito tempo no Vasco. Ele entrou dando mais dinâmica ali para o meio de campo. Dois jogadores que se destacaram também, que eu posso falar aqui, é o Adson, que vem jogando muito bem, jogou muito bem hoje também, e o David, que com o retorno dele ali, ele voltou dando aquela pegada, aquela mobilidade, com pouca técnica, obviamente, mas com mais mobilidade. Então, com a participação ativa ali do Adson, do David, o Verratti não ficou tão sobrecarregado assim para poder ter que fazer tudo ali na frente. Ou seja, com toda essa movimentação, veio aí, com o Vasco jogando muito melhor e mais organizado, veio aí o gol do Vasco com o Matheus Cocão, que está ali na volância, ali junto com o Hugo Moura, que também jogou bem, tá? Tem uma boa saída de bola, e o Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como queiram dizer aí, estava jogando muito bem também, estava pegado na marcação, lúcido nos toques de bola, e deu ali uma chapada ali de fora da área, um belo chute inclusive, 1-0 Vasco da Gama. Depois o Fortaleza tentou criar uma armadilha ali de atrair o Vasco naquela ânsia de abrir 2-0, o Fortaleza tentou atrair o Vasco para sair jogando no contra-ataque com velocidade. Até deu certo em algumas jogadas ali, mas o Léo hoje inclusive foi muito bem. O Michael, eu não vou nem falar, porque no primeiro lance do jogo o Michael já quis entregar a bola ali para o time do Fortaleza, mas o Léo jogou bem, jogou com a cabeça no lugar, foi bem nos passes, não se abalou, foi para cima.
Óbvio que o resultado também importa, porque 1-0 já dá uma tranquilidade a mais para os caras trabalharem dentro de campo, mas a zaga hoje não foi um fator determinante para um resultado adverso. Tá? A zaga se comportou muito bem. Léo Jardim fez o que se espera, jogou muito bem também, agarrou, foi mais seguro. O PH jogou muito também. Isso a gente tem que falar, que eu já venho falando desse PH aqui, ó, muito tempo, muito antes da galera começar a falar bem dele aí. A galera inclusive queria que ele saísse do Vasco. Eu sempre disse que ele não tem que sair do Vasco, que ele é muito melhor do que o Puma Rodrigues, e ele está se mostrando muito melhor que o Puma Rodrigues. Só não aguenta o jogo todo porque ele é muito intenso, ele corre muito, então ele sente rápido o cansaço. Mas o PH jogou muito bem hoje também. E aí a gente espera que o Verratti faça o que ele sabe fazer de melhor, que é gol. E foi o que ele fez hoje, tá? De cabeça ali, aproveitou um cruzamento, tá? E conseguiu, por exemplo, se desvencilhar da marcação ali, que é a característica dele, e botou a bola para a rede, né? Tendo em vista ali que o Fortaleza também teve um jogador expulso. O Vasco não tem nada com isso, controlou mais ainda o jogo e fez um jogo espetacular, carimbando aí a permanência de Rafael Paiva como treinador. Não creio e não acho que a diretoria vai, por exemplo, mexer nisso. Não creio e não acho que a diretoria, por exemplo, vai tirar o Rafael Paiva, que é o que está dando certo e é o que já tem dentro de casa aí, para poder trazer um treinador ganhando muito mais aí e precisando de tempo para trabalhar. E o Paiva calou na boca dos críticos, inclusive, tá? Porque muita gente chamou o Rafael Paiva de burro no jogo passado. Eu entendo a torcida que é passional, a torcida tende a ficar com esse negócio de perdeu é tudo ruim, ganhou é muito bom. Mas a verdade é que o Paiva arrumou esse time do Vasco e eu já começo a vislumbrar um Vasco da Gama, por exemplo, jogando mais organizado ali com o Felipe Coutinho, jogando ali com Souza na volância, Alex Teixeira também tendo oportunidade ali. Eu já começo a vislumbrar isso. Por quê? Porque eu sou Vasco e o Vasco simplesmente tem que ser o melhor em todo o jogo. Eu chutei 1-0 para o Vasco da Gama, só que, graças a Deus, veio aí a vitória de 2-0 para dar aquela tranquilidade para poder o Vasco trabalhar para o jogo contra o Internacional no domingo. Jogo esse que o Vasco vai ter diversos desfalques ali, se é que dá para chamar de desfalque. Vasco não vai ter Michael, Vasco não vai ter, por exemplo, o João Vitor, que está fora por lesão. Então vai ter que ver isso daí. Vasco não vai ter o Lucas Piton. Vamos ver o que o Rafael Paiva vai fazer aí contra o Internacional. Isso é assunto para mais para frente, enfim. Mas excelente vitória do nosso Vascão da Gama, que hoje deu orgulho de ver jogando. Jogou muito bem com a bola no chão e foi muito bem no que se propôs a fazer ali, que é o simples bem feito. Então, permanência de Rafael Paiva já está praticamente assegurada com esse jogo aí. E o que preocupa é essa lesão do Payet, tá? Que a gente não sabe se voltou. O Payet é um jogador que custa hoje caro para o Vasco da Gama pelo que ele entrega, tá entendendo? Por isso não justificou todo aquele piti que ele deu. O Payet ganha R$ 1,5 milhão por mês e se lesiona. Quando entra não faz muita coisa. Então assim, eu já começo a ver o Payet fora do Vasco da Gama. Não que eu queira, tá? Não que eu queira. Mas eu já começo a ver o Payet, por exemplo, fora do Vasco, porque não está se pagando e não está rendendo o suficiente para justificar o quanto ele ganha. Beleza? Então, sobre o jogo, é isso. O Vasco foi muito superior, o Vasco dominou, o Vasco foi muito bem. E aí a gente pode falar, por exemplo, que teve alguns lances ali que a arbitragem começou a descambar para um lado ruim ali, pelo menos no primeiro tempo, tá? A gente não pode deixar de falar isso daqui. Teve pelo menos 2 lances ali no Verratti, que foi claramente o Verratti em um dos lances foi puxado e no outro lance ele foi empurrado isso dentro da área. O VAR não quis nem chamar para ver, mas graças a Deus a gente nem precisou de VAR para poder desempenhar um bom futebol hoje. Mostramos que o Vasco da Gama não depende de arbitragem para poder vencer jogos. E sim, fomos para cima,
jogamos muito melhor do que o Fortaleza, isso é um fato. Fortaleza queria começar a querer a ganhar as coisas no grito ali, mas não deu muito certo. E o Fortaleza não veio para jogar. Fortaleza veio, por exemplo, para tentar arrancar um empate, para tentar segurar o jogo. E o Vasco veio para jogar, jogou melhor diante da sua torcida e deu orgulho para quem foi ali no estádio ver o time jogar. E tudo dando certo com relação a isso, porque também teve ali o anúncio da questão ali do potencial construtivo. São Januário vai ser reformado, vai virar um caldeirão novo aí, novinho em folha para o torcedor. Então as coisas começam a caminhar. E se as coisas começam a caminhar, por exemplo, não tem por que eu chegar aqui e querer torcer contra o Vasco da Gama. Não tem por que eu chegar aqui e começar a falar de política. Não tem por que eu chegar aqui e começar a criticar o Pedrinho e a sua gestão. Não tem porquê. Então, se eles fizerem coisas erradas, eu vou vir aqui e vou apontar. Se eles não fizerem, se eles fizerem o que é certo, eu sempre vou aqui falar porque eu quero o bem do Vasco da Gama. Beleza, pessoal? Esse foi aí o pós-jogo que a gente vai fazer aqui. Não vai ser live mesmo, vou fazer só um vídeo aqui para vocês. E amanhã volto com informações, volto com a nossa live aí tradicional aí, mais tarde. Enfim, vamos dormir feliz, vamos dormir contente, porque o Vasco hoje ganhou. E quando o Vasco ganha, vocês já sabem, é dia de felicidade para todo mundo. E pronto, e acabou. Aqui é Vasco, beleza? Valeu, fui, até o próximo vídeo.